Muito bem esse dia vai terminar, não é, Jean? Boa tarde, flores dessa linda tarde de sábado. Sejam muito bem-vindos aqui ao Portal da Cura, na nossa rádio querida, Vibe Mundial. Todos os sábados eu, Paty Kovacic, tenho o prazer e a alegria de dar as boas-vindas a vocês, a recebê-los para mais um programa, esse espaço aberto na próxima hora para conversarmos sobre práticas integrativas, terapias naturais, caminhos mais harmoniosos, caminhos mais leves, para que a gente possa melhorar cada vez mais essa bela experiência que é estar vivo, estar presente. E aqui, hoje eu convido vocês para conhecer outra prática, para conhecer, na verdade, uma filosofia que eu enxergo assim de vida, para trazer mais presença, para trazer mais consciência, para trazer mais bem-estar e vamos juntos também desmistificar algumas coisas sobre o yoga. Então eu estou aqui com o nosso querido convidado, recente professor meu de um novo curso, a Paty Kovacic, seus cursos, né, Jean? É o professor Marcos Rojo. Ele vai falar um pouquinho da vivência dele, da trajetória e dessa escolha de vida que ele fez no yoga e vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre essa história toda do yoga, se ela tem milhares de anos, são centenas de anos e como que ela funciona, como ela chegou desse jeitinho tão moderno que chegamos hoje, né? Será que sempre foi assim, Jean, o yoga? Ou não, né? O que a gente tem que entender melhor sobre isso? Não pode ser uma prática tão superficial, algo tão bonito. Tem algo que o professor Marcos Rojo, pai desse meu convidado que está aqui, sempre brinca nas aulas que o yoga não pode ser somente aquela ginástica regada a incenso, né, gente? Então deve ter algo um pouquinho além disso. Vamos entender quais são as dicas que o yoga pode trazer, né? Como eu disse, sobre a presença, consciência, né? Apreciar um pouquinho mais a respiração, sentir nosso corpo, nossas articulações, sentir tudo circulando, seja sangue ou seja tal da energia que a gente tanto fala aqui na Vibe Mundial, mas antes de ouvir a doce voz desse professor, eu queria fazer alguns convitinhos que são super importantes para manter esse programa vivo, para manter esse programa aqui no ar e continuar crescendo. Então, pedir para vocês seguirem conectados comigo através dos meus canais digitais. Então, a Paty Kovacic está presente no Instagram. E lá no meu tempo eu sempre respondo todas as mensagens, tento compartilhar um pouquinho lá do meu dia a dia dentro das práticas integrativas, que é a proposta do nosso encontro. No Facebook também respondo as mensagens e no YouTube. No YouTube vocês vão encontrar os vídeos dos programas anteriores que já passaram aqui todos esses sábados ao longo de 2 anos agora, né, do Portal da Cura. E também vocês vão encontrar um pouquinho mais sobre o método Kovacic. Não só as entrevistas voltadas especificamente para esse assunto, mas também vocês vão encontrar depoimentos de pacientes que passaram aqui pela rádio, depoimentos de pacientes que foram filmados, produzidos com muito carinho através da associação Estevão e Maria Kovacic. Lá, dentro desse conceito que a gente chama carinhosamente de método Kovacic, que é uma terapia natural destinada a pacientes com câncer. Então, eu friso aqui, é uma terapia natural que foi desenvolvida aqui no Brasil há 70 anos atrás por um cientista, radiestesista, autodidata, que visou encontrar a origem do câncer e na sua pesquisa ele conseguiu encontrar uma forma natural de enxergar esse desenvolvimento da doença e, consequentemente, ajudar o organismo a combater e reverter o quadro da doença do organismo. Ela ainda hoje é ofertada para um grupo grande de voluntários aqui no Brasil e ao redor do mundo de forma gratuita, sem efeitos colaterais e podendo se comunicar com outras práticas e com outros tratamentos. Ou seja, independente do momento que você ou uma pessoa amada estiver vivendo do câncer, a descoberta do tratamento ou já um tratamento e a doença já avançada, vocês podem vivenciar essa prática sem ter qualquer prejuízo. Pelo contrário, benefícios, nem que seja somente o alívio da dor, a volta da aceitação de uma alimentação, até mesmo podendo reverter quadros bem importantes da doença no organismo. O que eu vivo e o que eu aqui convido vocês é para, se fizer sentido, tudo que vocês assistirem, se fizer sentido as coisas que vocês escutam sobre o tratamento aqui, através das minhas palavras, através das palavras de convidados ou pacientes, vão lá, xeretem um pouquinho mais na internet, descubram essa verdade e, se fizer realmente assim, ressoar com o coração de vocês, vivenciem, tá? Enquanto estivermos vivos, precisamos encontrar caminhos para nos sentir melhores. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade e compromisso pela vida. O resto, né, Jean, a gente tem que confiar e acreditar que Deus decide o momento de cada coisa, como o momento desse encontro hoje, não é, Marcos?
Marcos, que foi um pouquinho difícil, mas conseguimos aqui, depois de semanas de negociação, trazer esse professor. E aí eu vou estar aqui dando as boas-vindas para ele. E logo, logo a gente vai dividir todos os nossos contatos, tanto os meus quanto os dele. Antes, a última coisa que eu aqui convido vocês é para participar através dos telefones também da Vibe Mundial ao vivo, aqui nesse sábado à tarde. Então, o telefone da Vibe é 3262-4490 e 31710221. 3262-4490, 31710221. DDD é 11, porque falamos de São Paulo, direto da Avenida Paulista. E aí, agora, também lembrando para o pessoal do Instagram ou do Facebook da Vibe Mundial, que eu vou acompanhar suas mensagens e vamos respondendo aqui ao longo do programa ou no intervalo, que a gente tem esse tempinho exclusivo para vocês. Agora, vamos parar comigo e vamos começar contigo. Seja muito bem-vindo, você, professor Marcos Rojo, por mim, pelo pessoal da Vibe, por todos os nossos ouvintes, aonde eles estiverem, que as suas palavras sejam muito bem recebidas. Obrigado, Paty. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Nunca estive nesse ambiente de rádio. Gostoso, né? É muito diferente, é muito legal. É diferente. Então é um prazer estar aqui, é um prazer falar com todo mundo que está aí nos ouvindo. Aqui, ó. Aí, chegou. E assistindo também, né? Quem está vendo pela live. E vamos conversar. É isso, vamos falar sobre yoga, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode, né, trazer aqui para as pessoas. O desafio ou a brincadeira do convite aqui com o professor Marcos, como eu falei, ele é o Marcos Filho, então ele é um pouco mais jovem, né? E tá um pouquinho mais próximo da minha geração, mas ele vai falar a minha língua, vai falar a língua de todas as gerações que nos escutam hoje, é falar sobre o yoga. Então, a origem do yoga, o que seria esse yoga antigo, principalmente versus esse yoga moderno, né, Marcos? Porque o que a gente enxerga, ainda mais com esse advento da pandemia e da linguagem, comunicação rápida, digital, o que a gente enxerga são pessoas muito específicas, com práticas muito avançadas. E tem uma coisa que me dá agonia, Marcos, é quando há algo tão simples e que, como eu sempre falo, seria natural acesso, natural prática, se torna distante por conceitos que a nossa cabeça enxerga e fala, não é para você. Então, o que esse yoga antigo versus o moderno, e é para alguém específico ou é para todos o yoga? O yoga, ele é algo que nasce na Índia. Exatamente quando nasceu não se sabe ao certo, mas as estimativas é que talvez em torno de 2.500 anos antes de Cristo, mas enfim, essa é uma data que ninguém nunca vai saber, porque não tem nenhum registro, né? Não tem nenhum registro assim que seja evidente ou que seja comprovado da origem do yoga. Agora, quando o yoga aparece escrito pela primeira vez, né, e isso aí já é o primeiro registro que se tem na história, na literatura, isso é por volta de 800 ou 600 anos antes de Cristo. Então a gente se situa mais ou menos por aí. Perto de outras filosofias é novo até, né? Não é tão antigo, né? Assim, bom, enfim, né? 3.000 anos aproximadamente. Mas é o suficiente para a gente conhecer. E aí, o yoga... As evidências. A gente nunca pode pensá-lo como sendo uma única coisa, né? Então, mesmo lá na Índia, eu acho que é normal a gente pensar que quando surge um tipo de prática como essa, que é uma prática muito ligada a um estado meditativo, então ela é uma prática meditativa, ela é uma prática que é muito diferente do que a gente pratica hoje, daqui a pouco eu chego nesse yoga moderno, mas que não tem nada a ver com o que a gente pratica de yoga num instituto, num espaço de yoga, num clube, numa academia, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o que a gente vê no Instagram, não tem nada a ver com algo que possa ser visto, né? E assim, em última instância, o yoga antigo não tem nada a ver com alguma coisa que possa ser visto, porque a pessoa que está praticando o yoga antigo, ela simplesmente está lá, sentada em meditação, fazendo algumas respirações, fazendo alguma entoação de mantras, fazendo mentalizações, e são processos absolutamente internos, né? E aí, bom, e isso tem muitas linhas, tem muitas vertentes, não tem um yoga, mas tem várias tradições, né? É uma coisa assim bastante complexa, de várias tradições que não necessariamente elas se comunicavam entre si, porque das coisas que se diz assim do início do yoga, da sua origem, é que é uma prática florestal, né? Uma prática de tribo florestal.
como se fosse mais ou menos os nossos indígenas da Amazônia, aqui, né? E aí a gente vai, e aqui talvez a gente consiga entender um pouco melhor, que tem uma tribo, tem outra tribo distante, eles não ficam se comunicando necessariamente, né? Então, e o yoga... Cada etnia mantém a sua prática. Cada etnia tem a sua prática, a sua cultura, os seus costumes, as suas tradições. E na Índia não devia ser uma coisa tão diferente disso, né? A gente tinha lá as florestas indianas, e aí isso começa a ser uma prática dessas florestas, o que significa que está afastado das cidades, né? Então não são as pessoas de uma cidade, não são pessoas de uma sociedade que tenham família ou que tenham trabalhos, né? Então assim, são pessoas afastadas desse tipo de atividade que a gente conhece como a vida social, não tem nada a ver com a vida social. E aí isso começa a se difundir, mas por muito tempo, quer dizer, até agora há pouco, até, sei lá, 200, 300 anos atrás, o yoga, ele sempre foi uma coisa restrita para pequenos grupos, mesmo lá na Índia, né? Não é que a Índia todo mundo praticava, hoje em dia é muito mais popular, mas até pouco tempo atrás não era. Não era para o ser humano com família e trabalho, era para as pessoas que se retiravam das suas vidas para fazer isso mesmo. Sim. Até a forma que você começa contando que era uma prática muito específica, uma prática em silêncio, uma prática quase que em isolamento. Então, nesses moldes em que iniciou a yoga, seria difícil mesmo você, numa grande sociedade, em pequena sociedade, até mesmo grande como hoje, praticar o yoga raiz, aquele yoga original. E ele não tem absolutamente nada a ver, ele é totalmente contraditório a uma vida social, né? Tanto é que uma das coisas que se diz é que a vida social é um atrapalhador para esse tipo de yoga. Ou seja, Jean, a vida social, ela impede a nossa evolução espiritual. Eu acho que eu entendi isso, hein? Será? Mas as coisas mudaram, né, Paty? Então, assim... Tem que mudar, né, professor? As coisas mudaram e, assim, o yoga foi se difundindo, foi se popularizando. E também é necessário que mude, né? Exato, né? Então assim, tem ainda talvez aqueles pequenos grupos que continuam de uma maneira mais original, sim, mas à medida que o yoga foi se afastando um pouco do seu aspecto religioso, né? Porque ele sempre foi muito ligado com o lado religioso daquela cultura, mas à medida que ele se separa um pouco dessa religião como uma prática, como uma técnica, e aí ele alcança o Ocidente, né? E ele dialoga muito bem com as religiões do Ocidente, e a pessoa não se sente ali, né, assim, tendo que se converter, por exemplo, a uma outra religião, né? Não precisa, não tem nada a ver com isso, ela pode fazer a prática do yoga da religião que ela quiser, né, e da religião que ela tenha. Isso ganha uma popularidade. Aí quando o yoga começa a ser provado cientificamente, porque os seus benefícios, eles começam a ser provados pela ciência, né? Começa a ter métodos científicos que comprovam esses benefícios, isso começa a se popularizar ainda mais, porque aí você vê, tem uma sociedade que precisa desses benefícios, né? Por mais que a pessoa não vá viver a sua vida ali completamente dedicada a isso, ela pode se beneficiar dessas práticas dentro das suas condições, né? Então lá, no tempo que ela tiver disponível, enfim, dentro das suas atividades ela vai desenvolver aquilo. E também muitas outras coisas vão se adaptando, como por exemplo, o yoga vai se tornando mais dinâmico, né? Vai se tornando mais dinâmico, ele vai se tornando mais corporal, ele vai se tornando mais essa prática que a gente já se aproxima um pouco mais da prática que a gente faz hoje, uma coisa de movimentos, uma coisa de alongamentos, uma coisa que as posturas, elas são uma grande parte, né, de uma prática. Antigamente não era assim. E isso vai se aproximando, né, cada vez mais do yoga que a gente conhece hoje e de um yoga mais adaptável para a nossa vida atual. Pensando em sociedade, né? Sim, sim. E sabe que até eu acho que o formato da vida, é interessante ouvir você falando hoje, cada vez que eu escutar você e a todos os professores, eu vou sempre olhar de forma diferente. Por isso que eu sempre convido os nossos ouvintes a ouvir sempre o mesmo assunto ou as mesmas aulas, às vezes. Mas ouvindo você agora, então a gente caminha de uma prática que tinha um objetivo espiritual, então era em silêncio, algo mais individual, para trazer esse dinamismo que você falou, então trazer esse movimento todo
E hoje em dia, o convite é quase que você inicia o conhecer o yoga através de uma prática física. E fazendo uma brincadeira também com o formato que a gente rege, né, que tomou a vida e que a gente rege a vida todos os dias, a gente tem uma restrição de movimento grande físico, né? Os nossos trabalhos, nossa locomoção dentro das cidades, a forma com que a gente faz as atividades, então tudo muito facilitado, não tem grande esforço físico, então a gente acaba meio que enrijecendo também, não é? Então, será que o quanto está certo ou errado também começar pela prática física hoje em dia, né? Hoje em dia eu tô falando 2022, né? 2020 para cá, a pandemia para cá, mas você falou algo sobre que o yoga, ele tomou proporções maiores e chegou aqui, por exemplo, nas bandas debaixo do nosso mundo há 200, 300 anos, é isso. Então, é recente também esse movimento, então, né? O que a gente e deve estar acontecendo muita mudança ainda, né? Muita coisa muito rápido. Porque o que a gente chama de yoga moderno, ele é alguma coisa que tem 150 anos, mais ou menos. Não mais do que isso. Antes disso, o yoga não tinha... E o que é o yoga moderno? O yoga moderno, a gente pode, assim, mais ou menos convencionar, que é o yoga que sofre influência ocidental. Isso é muito interessante, porque o yoga, mesmo lá na Índia, lá, 150 anos atrás, ele começa a sofrer uma influência ocidental. De onde? Das ginásticas ocidentais, por exemplo, ginástica alemã, ginástica inglesa, ginástica russa. Ele começa a sofrer a influência do ocultismo ocidental, do esoterismo ocidental, do circo, do contorcionismo, olha da dança, né? Então, assim, muitas coisas que eram praticadas no Ocidente, que existiam, tinha contorcionista ocidental se apresentando em circo, né? Essas coisas eram antigas e não tem necessariamente uma origem lá no yoga, mas aí começa a aparecer umas semelhanças e começa a exercer uma certa influência, e o yoga lá da Índia, ele começa a se modificar com essa miscigenação das culturas ocidentais. É curioso isso. Sim, e talvez até essa mistura fez com que o yoga ganhasse mais destaque, não é? Não sei, o ser humano, ele é um ser muito impressionável, né? E às vezes a gente precisa criar um impacto para que algo novo consiga expandir, né? Ele ficou mais adaptável à sociedade, né? Assim, ele começou a caber numa vida social de alguém que tem um trabalho e uma família. E que o yoga antigo, o yoga original, ele não cabe nisso, ele não se adapta, né, a esse tipo de vida em geral. É claro que tem diversas tradições, mas assim, a maioria dessas tradições antigas não são de pessoas com esse tipo de atividade, né? Então, à medida que o yoga vai se modernizando, ele também vai ficando mais adaptável, né? E as pessoas vão adaptando, e aí vão vendo seus benefícios, e aí vão vendo uma nova didática, uma nova pedagogia, um novo entorno, e isso tudo fica mais próximo do alcance mesmo. E hoje a gente vê que, assim, né, tem centenas de milhões de praticantes no mundo inteiro. Sim. Toda cidadezinha de interior que você vai tem uma escola de yoga, né? Isso é verdade. Sempre tem uma sala, sempre tem uma classe de yoga. Mas superficialmente eu diria que a vantagem desse yoga moderno seria justamente essa, de que de alguma forma as pessoas conseguem acessar o yoga. Mas, ao seu ver, que você está à frente, divulgando, né, ajudando alunos, né, incentivando alunos e também ensinando, né, novos, não só praticantes, mas novos futuros professores, né, qual que é a vantagem desse yoga moderno? Qual que é essa vantagem de você, em toda a cidade, encontrar uma aula, né? E, ao mesmo tempo, já esticando, e, consequentemente, qual que seria o prejuízo disso? O que a gente perde? Porque a gente sempre perde alguma coisa, né, Marcos? Quando a gente adapta tanto algo que está tão sujeito a, como posso falar? Alterações muito específicas, muito individuais, porque quando a gente tem muita fundamentação científica, muita escrita, é difícil você enrolar as pessoas, você tem que ser perito naquilo, né? Você tem que ser gabaritado, estudado em algum lugar de referência. Yoga,
eu acho que não é tão forte quanto as práticas integrativas, as terapias naturais, tem muito disso, das pessoas alterarem tanto, até mesmo colocarem os seus nomes nas práticas, ou sua identidade muito única na prática, sem um estudo amplo, sem evidências comprovadas, né? Ou seja, sem segurança. Então, qual seria o benefício dessas portas abertas e, consequentemente, qual o prejuízo disso, Marcos? Eu acho que assim, o benefício é muito claro e, assim, por exemplo, nós dois só estamos aqui falando sobre isso por conta dessa popularização, por conta dessa ocidentalização, por conta dessa modernização, né? Se não fosse assim, não estaríamos aqui. A gente não conheceria o yoga continuaria lá para os pequenos grupos de retirantes indianos. Mas, como muitas coisas foram acontecendo nesses últimos 100, 150 anos, a gente está aqui hoje, né? E não só nós, como centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro. No Ocidente, no Oriente, né? Na Índia, fora da Índia, quer dizer, em todos os lugares. Agora, a gente tem riscos, né? Riscos. Eu não sei se são, assim... são riscos que a gente tem que tomar um certo cuidado para não fazer dessa popularização ou dessa modernização do yoga alguma coisa que tire o yoga disso. Porque é muito fácil. A gente adapta tanto que ela já não tem mais nada a ver com o que era. E aí a coisa se perde completamente. É muito interessante pensar porque, assim, a aula de yoga é uma coisa que existe há 100 anos. Né? A aula de yoga. Antes disso, não existia aula. Né? Uhum. E é muito estranho a gente pensar nisso. Ponto. Né? Porque hoje a gente acha que praticar yoga é você ir em algum lugar, que alguém te dá uma aula e você tem um horário, você vai lá 2 vezes por semana, enfim, no tal horário e alguém vai te dar uma aula. E todo mundo vai fazer igual aquilo que está sendo conduzido. Né? Só que isso é muito moderno. Isso só tem 100 anos. Não era assim antes. Não existia aula de yoga antes. Quando surge a aula de yoga, então um dos nossos primeiros riscos, e se você precisar, você vai me interrompendo, é que a gente para um pouco de se escutar, né? Então, quando tem alguém que vai nos conduzindo, perfeito, o primeiro risco é, se eu não tomar cuidado e eu ficar só na condução, eu perco a minha capacidade de me ouvir a mim mesmo, que é, né, a principal voz que eu tenho que escutar. É o meu corpo, são as suas, né, as suas vozes internas, o que ele está me dizendo, para onde ele está me chamando. E a gente corre o risco de simplesmente ficar repetindo o que uma pessoa diz e meio desligadamente seguir fazendo. Né? E não ter essa ferramenta maravilhosa que o yoga traz, que é essa autopercepção. De perceber os seus limites, de ir no seu tempo. É muito bom isso. E aí, sim, eu vou pegar um ganchinho aqui e vou convidar os nossos ouvintes, Marcos, para tomar um café, tomar um chazinho, porque chegou no final da primeira parte do programa e a gente segue a segunda parte exatamente nesse ponto. E trazendo um pouquinho mais do que é a prática hoje, segundo principalmente o instituto ao qual você pertence, Marcos, como que ele trabalha, como enxerga, como que oferece à sociedade, então, essa prática. Em 2 minutinhos a gente volta e espero vocês aqui seguindo conectados comigo, Paty Kovacic, no Portal da Cura, aqui na Vibe Mundial. Beijinhos, até já! E vai terminar muito, muito, muito bem, porque estamos juntinhos, conectados aqui na Vibe Mundial. Então seja muito bem-vindo de volta, você que já estava aqui conectados conosco através da Vibe, desde as 5 da tarde. Ou seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você ouvinte que se conecta na Vibe Mundial. Agora, 5h30 da tarde 5h30 da tarde dessa linda tarde de sábado. Friazinha, então esse gelinho do clima faz com que a gente tenha mais vontade ainda de se achegar num cantinho e ouvir essa conversa, essa entrevista, esse papo do bem, que é a proposta sempre do Portal da Cura. Eu, Paty Kovacic, como enfermeira, terapeuta integrativa, voluntária em algumas práticas e agora mais nova estudante de yoga, trouxe aqui, depois de algumas semanas de negociação, um dos nossos queridos professores, e ele vai se apresentar, vai falar do instituto, e a gente vai seguir esse papo falando do yoga. Então, o que a filosofia yoga pode trazer pra gente de benefício? Como que a gente está compreendendo e enxergando ela, se a gente está enxergando esse yoga tão moderno e avançado de uma forma muito superficial comparado ao yoga antigo? Então, o que o yoga
tem para entregar para a gente, além dessa prática física, né? Além dessa ginástica que eu brinquei aí na primeira parte do programa. Então o Marcos vai ajudar a gente aqui, Marcos Rojo vai ajudar a gente aqui a seguir esse papo, compreendendo, né, o que essa modernização do yoga tem de benefício, ou os riscos e prejuízos que ela pode trazer. E como sempre eu estimulo vocês aqui no programa, minha gente, é questionar. Então vocês vão questionar tudo, sempre com amorosidade, com calma, né? Ouvindo com respeito, se colocando, né, com clareza e consciência, mas questionar o que você está vivendo hoje, né? Dentro e fora da medicina, questionar suas relações de trabalho, sociais, familiares, se questionar dentro das suas ações e reações, elas estão dentro da sua essência, elas estão dentro do seu propósito de vida. E aí, eu estou claro do meu propósito de vida, meu objetivo? Então a yoga vai entrar mais uma vez aí para lembrar daqueles pilares lá antigos que iniciou como uma questão de evolução espiritual, não uma prática religiosa, não. Sim, uma prática onde traria mais consciência sobre você e a possibilidade de você compreender a sua vida e a sua espiritualidade, alcançar uma certa evolução que te traga mais clareza para essa vivência. Essas são as minhas palavras, as palavras da Pati Kovacic, mas a gente vai seguir esse programa a partir daqui com as palavras de Marcos Rojo, porque ele é o cara que é o especialista, ele que escolheu viver essa prática, né? Foi convidado logo cedo e escolheu viver essa prática ao longo da vida. Eu sou uma praticante aí muito superficial da última década e esse ano resolvi me aventurar estudando um pouquinho mais e já começo aqui trazendo você de volta, dando as boas-vindas novamente, falando que eu estou adorando este ano justamente porque resolvi entender um pouquinho mais de tudo isso que a gente vê, compreender o que eu fiz nessa última década, se estava certo, se estava dentro da área de risco, Marcos, se estava dentro da área do benefício, mas seja muito bem-vindo novamente aos nossos ouvintes, a todos que nos acompanham aqui pelas ondas, pela internet. E, por favor, sintam-se à vontade para participar dessa conversa. O Marcos é uma pessoa muito querida, está aberto aqui, já aceitou o desafio de estar aqui, então está aberto aqui a conversar e responder. Se bater no coração e à vontade, liguem na Vibe, é 31710221. 3262-4490. O telefone da Vibe DDD é 11 31710221 3262-4490. Mas e aí, Marcos, nos conte. Seja bem-vindo de volta e vamos seguir aquele passo, aquele momento que nós paramos, aliás, do primeiro bloco, que é benefícios e os riscos ou prejuízos dessa yoga moderna. Então, essa graça e essa bênção de ter yoga em tudo quanto é canto, né, nos conecta, nos aproxima. Estamos aqui hoje na rádio falando de yoga, né, no Instagram falando de yoga, mas o outro lado, né, dos riscos, né? Exato. O que são esses riscos, né? O que te dá mais trabalho sendo um educador dentro de yoga, hein, Marcos? Exatamente. Então, continuando aqui um pouco, né, o tema, a gente só está aqui justamente por causa dessa popularização do yoga, por conta dessa modernização do yoga, que viabiliza toda essa difusão, né? E aí, os riscos. Então, para a gente não deixar que o yoga se perca. É claro que muitas coisas vão se modificar e tem coisas que é bom que modifiquem mesmo. Mas tem algumas coisas que a gente precisa tomar um certo cuidado. Então, a primeira delas era com relação a essa nossa escuta, né? A aula de yoga, sempre conduzida por alguém, ela pode nos acomodar e a gente deixa de ter uma escuta interna. Outra coisa que acontece nesse caminho da modernização é a ligação com os aspectos científicos, né? Com as pesquisas científicas, com as comprovações científicas. Isso é um passo absurdamente gigantesco, talvez o principal dos passos, o primeiro e principal dos passos da modernização, porque o yoga não era bem visto, isso é importante da gente entender, o yoga não era bem visto pelo Ocidente, o yoga não era bem visto nem mesmo na Índia, né, antes dessas comprovações começarem a aparecer. Porém, a gente tem um outro risco aí, que é quando o yoga fica muito ligado com o aspecto científico, muito ligado com o aspecto físico, fisiológico, né, das coisas, onde tudo é muito comprovável, a gente corre o risco ali também de ficar muito, né, nessa coisa assim do
físico, e dessa coisa de que tudo tem, é como se fosse um pouco da alopatia, né? Assim, onde tudo tem um remédio. Então, se eu tenho isso, eu vou fazer aquilo. Então, aquela postura serve para me curar daquilo. Aquela técnica serve para me curar daquilo. Ou começam a surgir aquelas perguntas, mas para que serve esse exercício? E assim, esse para que serve, né? Ele sempre parte desse ponto de vista, assim, do lado médico. Sim. Né? A pergunta, ela sempre espera uma resposta nesse lado. Qual que é a indicação? E qual é a indicação? Qual é a contraindicação? E tudo bem, isso é importante, de fato. Mas, né, o yoga original, ele não tem nada a ver com isso. Então, né, é importante a gente ter isso também claro. E uma terceira coisa que eu queria dizer sobre esses riscos é que quando o yoga se torna dinâmico, né, quando o yoga se torna mais dinâmico, há um risco, que é uma coisa que a gente enxerga hoje, do yoga ele ficar muito fácil, né, de ser adaptável à nossa vida, que já é um tanto rápida, já é um tanto agitada, já é um tanto movimentada, e a gente sai das nossas rotinas, né, dos nossos trabalhos, das nossas loucuras que a tecnologia nos acelera cada vez mais, e entra numa prática do yoga desse mesmo jeito, e a prática nos convida a continuar desse mesmo jeito, se a gente não toma cuidado. Sim, sim. Eu entendi. Sentido, não só para adaptar a pessoa, mas talvez para envolver ela e de uma forma mais simpática, se mantém um ritmo que se comunica muito fácil com a frequência que a pessoa tá e não traz para uma frequência mais leve, é isso? É mais ou menos isso. Então, assim, faz todo sentido. Ela não se torna, a prática ela não se torna uma interrupção daquele meio de viver, mas ela se torna mais uma parte. Mais um estímulo, daquilo. Parece, um estímulo para manter o ritmo. Então isso Nossa, faz muito sentido. É uma das coisas mais importantes, na verdade, sempre a gente tomar cuidado. Se o yoga ele está sendo mais um momento de, ou assim, talvez não seja um estímulo só, mas ele está muito encaixado, ele está muito adaptável, né? Ou ele é aquele momento que nos produz uma interrupção dessa velocidade, sabe? É importante a gente, de vez em quando, a gente vai ter que botar um pouco no freio, e a prática ela pode ser esse momento, sabe? Sim. Então era isso que eu queria complementar. E independente também do ritmo da prática, Marcos, o que você vê é que na forma, e eu quero que você fale um pouquinho da prática em si, o que é essa prática, mas o que a gente sente quando faz uma prática completa do yoga, sendo conduzido por alguém, mas estando mais presente ou não tão presente com o seu corpo, se ouvindo, é que no final dessa prática, sendo conduzido por um professor que consegue fazer uma leitura, né, mais próximo ou razoável da sua turma, é que você tem uma satisfação e um alívio físico grande que traz a mesma alegria ou, não sei, o mesmo bem-estar que uma outra prática tão acelerada quanto você estava antes da sua prática de yoga te proporcionaria. Então, o que o yoga tem que ensinar? Então, o que sair do meu ritmo ou sair do meu dia a dia pode me trazer de benefício? Eu acho que é o que a pessoa tem que procurar, né? É o que a pessoa tem que se questionar. E aí eu sei que vocês, né, no Instituto são muito queridos e estão há muito tempo nessa frente de educação e não vão citar exemplos, mas eu posso citar exemplo da turminha que está em São Paulo. E hoje em dia a gente vê muito yoga moderno que acelera e estimula quando a gente entra numa sala de hot yoga e lá tá tocando um dance, tocando um hip hop, ou você entra numa sala de hot yoga onde tá muito hot, tá muito quente, gente, muito, você entra numa sala que tá quase 40 graus, então eu já venho numa pegada muito acelerada de trabalho, já passei algum estresse, ou no ônibus, ou no metrô, ou no carro com trânsito, e eu chego lá e eu esquento mais a minha cabeça. Né? Então, eu acho que é esse mais ou menos as comparações que o Marcos está trazendo neste momento, mas eu faço a vez dele para fazer as citações mais atualizadas e deixo você aqui para contar o que essa é prática, mas eu queria só puxar um pouquinho ali atrás, que eu pulei a sua apresentação na primeira parte do programa. Então, já que você tem essa prática como uma escolha de vida tão ampla, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, Marcos, e chegar lá mais pra frente e falar da prática em si. O que é essa prática que a gente tanto fala? Boa. E até bonito, né, Jean, que eu vou fazer uma prática de yoga, né? Não é só uma aula, é uma prática, né? Deve ser uma coisa muito melhor. Mas o que envolve essa coisa muito melhor? Mas conta pra gente primeiro, Marcos, você, quantos anos você tem? Nasceu Boa. Aonde? Filho de quem? Nossa, vamos contar tudo então. Bom, eu sou o Marcos Rojo, eu
Sou filho de um professor chamado Marcos Rojo, como você mesma disse. O Marcos do meu pai é com O meu Marcos é com U. Uhum. Então isso torna Só os pra ter uma nomes diferençazinha. diferentes. Te dá a chance de ter uma identidade única. Marcos Vinícius. Boa. E eu tenho 39 anos, quase 40. E eu nasci nesse ambiente, né? Porque quando meus pais casaram, meu pai e minha mãe, eles casaram com uns 25, 26, eles eram super novinhos, Jovens, super jovens. E eles foram para a Índia. Então eles casaram e foram na lua de mel fazer um curso de 1 ano na Índia e estudar yoga. E quando voltaram, então eles começaram a dar aulas. E aí alguns anos depois eu nasci. Então eu nasci nesse ambiente. Uhum. E é sempre muito curioso, né? Uma criança que nasce nesse ambiente. Eu via isso tudo como sendo uma coisa muito comum. Muito natural. E práticas, né? Práticas sendo feitas ali, práticas corporais. Mas não só práticas corporais, porque também tem as práticas meditativas, tem todo esse complexo, né, de práticas que o yoga traz, quando a gente vai olhar o yoga de uma forma mais abrangente. E além disso, como há muito tempo tem cursos de formação de professores, meu pai convidava professores indianos para virem participar desses cursos, né? E eles ficavam em casa. Sim, sim. E a gente E eles já foram para a Índia numa época que pouca gente ia, né? Exato, 79. E aí quando eles conseguiram convencer os indianos de virem para cá, então, a melhor forma é bem para casa, porque aí eles controlavam e cuidavam deles, né? Mas era assim, porque... Brincadeira, viu? Na Índia, a Índia é meio parecida com o Brasil nesse sentido, então... De receptividade, de receptividade, assim? Então, quando a gente vai lá, os professores também convidavam. Olha. A gente não, porque eu era criança, né? Mas eles... Sim. Pra ficar em casa, tomar chá. Então, que assim, gostoso. É muito mais legal pra eles ficar na nossa casa Claro. do que ficar no hotel. Era uma coisa muito fria, esse tipo de contato, né? Então eles ficavam em casa, eles ajudavam a gente, sei lá, faziam comida, eles ensinavam, eles faziam doce. Outro dia estava um professor fazendo doce de cenoura. Uma coisa que a gente não costuma fazer, né? Acordam super cedo, então eles acordam e já começam a fazer alguma coisa lá na cozinha, sabe assim? Umas coisas muito legais. E aí eu nasci nesse meio. Inclusive tem um professor muito querido, o professor Garotti, já falecido. Uma grande referência, né? Esses professores, além de tudo, eles são as grandes referências do yoga que os estudiosos modernos de Oxford, de Harvard, né? Esses grandes caras pesquisadores citam eles, né? Então o professor Garotti é uma grande referência. E ele me trouxe uma vez 2 latinhas de cerveja da Alemanha. Ele Olha passou só! pela Alemanha. Eu colecionava latinha de cerveja quando eu era adolescente. É isso que eu ia perguntar, a latinha estava cheia ou vazia? Vamos ver o quanto ele levava o yoga a sério. Enfim, então tem muitas histórias legais. O yoga, eu nasci nesse meio, mas como você mesma disse, é uma opção, porque eu nunca fui forçado, nem convencido a seguir esse caminho. Inclusive eu fui fazer engenharia química, eu trabalhei por 15 anos no mundo corporativo. Eita! Trabalhei com planejamento financeiro, eu fiz muitas coisas e o yoga em paralelo, né? Mas foi uma escolha mesmo. Inverter e voltar, ou colocar o foco só, né, no yoga e deixar de lado essas outras coisas. Mas também foi importante ter passado por tudo isso. Com certeza, com certeza. Eu fico curiosa do que momento que a vida te convidou a mudar esse perfil aí, de sair do corporativo e ir direto para o instituto ou para a prática. Não 100%. Foi uma coisa repentina. Eu, por uns 10 anos, eu já dava aula e em paralelo trabalhava no mundo corporativo. Tá. Então, assim, foi uma coisa que foi sendo construída bem lentamente. Porque talvez, assim, as pessoas acham que às vezes é muito fácil, né, ter nascido nessa família. Então, isso já ajuda, e por um lado ajuda mesmo, porque eu aprendi coisas muito cedo e tal. Por outro lado, tem uma dificuldade, assim, no sentido de que tem referências muito fortes, né, e aí nesse cuidado para não ser uma cópia dos meus pais, quer dizer, então, encontrar a própria linguagem quando você já nasce nesse ambiente, tem referências muito fortes, é mais difícil do que quando você vem de outra família que não tem nada a ver com isso, sabe?
Então eu demorei, eu acho, para encontrar a minha linguagem, demorei para encontrar o meu estilo, para encontrar a minha prática. E acho que foi quando eu encontrei tudo isso e que aí eu tinha mais segurança, né, de me comunicar como eu mesmo, que foi o momento onde eu fiz essa virada, assim. Perfeito. Acho que foi mais ou menos por aí. Não, e você ter feito essa escolha, essa virada, como você falou, nesse momento tão sincero de reconhecimento, faz muito mais real, né? A sua vivência hoje como educador. Mas não foi tão consciente. Eu só percebi isso. Eu que romantizei. Não, você tornou consciente depois, assim. Acho que alguns anos depois. Mas a sinceridade, essa honestidade que a gente tem quando tem a coragem de decidir algo que o seu coração está pedindo, às vezes é muito mais instinto, Marcos, do que um plano consciente. Ainda mais que você veio do corporativo, eu sei que você teve esse dilema de não estar esclarecido no papel para fazer essa mudança, mas meu coração está pedindo e está tudo estruturado. Eu sabia que alguma hora ia acontecer. Eu sabia que, assim, essa era o sentido que eu teria que dar em algum momento. Eu só não sabia exatamente que momento seria esse. E aí eu fiquei deixando se apresentar. Foi um pouco isso mesmo, assim. E aí se apresentou. E aí eu entrei, né, de cabeça, e, enfim. E aí tem a prática, né? Você então. falou sobre a questão da prática. O que é essa prática, né? E essa palavra, ela é interessante mesmo, porque tudo que a gente faz através do corpo envolve uma prática, né? Então, eu sempre dou alguns outros exemplos que não tem nada a ver com yoga. Por exemplo, o pianista. Ele tem uma prática para poder tocar daquele jeito. Ele tem uma prática. O cara fica ali horas e horas todo dia treinando escala, né? E para poder chegar na hora de um show e conseguir se expressar daquele jeito. Então, a relação com os instrumentos, a relação com, sei lá, as artes, a relação com construção de coisas manuais, né? Um artesanato, enfim, a pessoa tem uma prática que ela faz aquilo. A prática do yoga é alguma coisa um pouco nesse sentido também, onde você tem um lado de treinamento, onde você se aperfeiçoa, onde você encontra um domínio do corpo, né, através das posturas, através das respirações, através de contrações internas, que não são coisas tão conhecidas no yoga popularizado, né? As posturas são muito mais, os asanas, mas tem muita coisa além dos asanas que envolvem um domínio, e esse domínio vem através da prática, através da repetição, através de fazer isso, de se colocar a fazer isso por bastante tempo. Mas a prática, né? A prática não é só isso, assim como o pianista não é só ensaio, né? Ele tem a hora que você deixa um pouco essas coisas se expressarem em você. Então tem ao mesmo tempo, isso é muito interessante, enquanto você está lá no seu momento ali, no seu tapetinho, no seu espaço, e você vai fazer, né, isso que a gente chama de uma prática, a gente começa fazendo alguma coisa, mas é sempre importante ficar com esse fazer meio assim, entre aspas, né? Porque ao mesmo tempo que tem um fazer, tem uma escuta, e a escuta te leva, né, a um deixar acontecer alguma outra coisa, tem um diálogo, né? Não é alguma coisa que a gente deveria fazer de uma forma muito determinista, com muito controle. Tem algo disso, mas também tem algo que se expressa ali, que se manifesta ali, e tem uma escuta. Qual é o meu limite hoje, naquele momento? Não é o mesmo de amanhã. E assim, se eu faço a coisa milimetricamente, né, então eu consigo segurar lá no meu pé naquela distância. Talvez amanhã não seja igual. E aí a gente vai envelhecendo e daqui 10 anos não é igual, né? Ou eu começo hoje numa posição muito encurtada e daqui 10 anos eu consigo muito mais do que eu consigo hoje. Enfim, a gente tem muitas variações e que dependem dessa escuta, desse cuidado, que no fundo esse diálogo, né, entre aquilo que a gente faz com uma atenção, que isso é muito importante, né? A prática do yoga, talvez o que diferencie é ter uma atenção completamente vinculada àquilo que está acontecendo,
talvez de uma maneira muito genérica, a gente Sim, possa chamar isso de sim. uma prática para, né? Eu brinco porque, mais uma vez, às vezes a gente coloca alguns termos que distanciam a gente. E prática eu enxergo que é um convite para você levar a sério e fazer de forma disciplinar para poder se desenvolver. E você falou uma coisa muito legal agora, que serve para todos os nossos ouvintes aí, viu? Dos 30, 40, 50, 60, 70 anos. O yoga é para toda idade, é para todo momento. O yoga vai te ensinar, como o Marcos acabou de falar aqui, nos ensinar, gente. Vai ensinar você se ouvir, vai ensinar você a perceber o seu corpo. Então, até quando a gente está todo perfeitinho, né, segundo os conceitos, né, muito conscientes, né, muito cabeção, mas até quando a gente tem uma certa, um certo alongamento, um certo tônus muscular, um dia ou outro a gente vai estar encurtado, um dia ou outro a gente não vai conseguir fazer tudo. Então, perceber essas limitações do dia é aprender também a se respeitar, é aprender a respeitar as relações, é aprender a respeitar o curso natural da vida até as nossas idades mais avançadas. E chegando nessas idades avançadas, aí sim, vale a pena a gente entender todo o conceito de yoga para poder aprofundar, né, e trazer uma significância de importância para essa vida tão bela que vocês viveram, para todos os ensinamentos, para tudo que vocês puderam aprender até essa idade, né, Marcos? Então, saber reconhecer essa idade avançada, saber reconhecer as suas conquistas e saber também que é o momento de você cada vez mais se respeitar e poder compartilhar um pouquinho isso. E falar em compartilhar um pouquinho isso, como estamos indo para o final do programa, eu preciso urgentemente que nesses últimos 2 minutos você fale do Instituto. Então, é o Instituto de Ensino e Pesquisa do Yoga, fundados aí, eu acho que você vai falar melhor sobre, com o professor Marcos Rojo. Fale também da sua família. O que vocês proporcionam no Instituto hoje, que está localizado em São Paulo, para pessoas que querem se tornar professores ou até mesmo para os alunos, que um dia eu conheci vocês através de práticas, né? Exato. Então, assim, já falo isso e já deixo o convite, né, para quem tiver interesse em saber mais. Primeira coisa, tem muitas coisas gratuitas, né, que podem ser procuradas e podem ser ótimas portas de entrada. Por exemplo, uma live que acontece toda segunda-feira, às 17 horas, no Instagram, Marcos Rojo Yoga. Uma live lá, aberta e gratuita. Nos nossos canais do YouTube, tanto o meu, Marcos Rojo, como o do Marcos Pai, né? Marcos Rojo, tem muitas aulas, tem centenas de aulas, tem muitas coisas. E a gente se divide no Instituto, né? No Instituto de Ensino e Pesquisas em Yoga, o IEP, basicamente em 2 coisas: cursos de formação e aulas regulares. E a gente está em São Paulo, só que com a pandemia a gente também está no mundo online, né? A gente está no mundo virtual, então tem muitas aulas online acontecendo para pessoas de todos os lugares do Brasil, e inclusive muitos brasileiros de fora do Brasil também, que fazem aula com a gente. Então o convite é para conhecer, acho que tá tudo no nosso Instagram. No meu, Marcos Rojo. Marcos com U. Marcos com U. Ou e no Marcos Rojo. O. Mas, eu vou ajudar os nossos ouvintes aqui, tanto no meu Instagram como no YouTube. Quando sair esse videozinho na segunda-feira, vai estar todas as informações para vocês acessarem o calendário das aulas regulares, acessarem o calendário também das aulas, para se tornar, então, fazer a capacitação dentro do curso de yoga, né? E esse último segundinho eu te mando um beijo, te agradeço muito por ter vindo, aceitado, né, esse convite, passado essa tarde aqui com os nossos ouvintes, e deixo você falar o seu tchau para a turminha. Muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui, um beijo grande para todo mundo que está ouvindo a gente. E estou na escuta, né? Disponível. E vivam o yoga. Obrigado, Paty. Obrigado você mais uma vez. Obrigado ao Instituto por ter, né, trazido também tanta importância aí para minha vida através do yoga. Vou seguir aprendendo com vocês. Ouvintes. E para isso eu preciso que vocês estejam conectados comigo ao longo da semana todinha. Até o próximo sábado, que vamos seguir aqui conectados no Portal da Cura com um novo assunto. E, claro, sempre, cada vez mais eu peço para vocês, estejam conscientes das suas escolhas no dia a dia, cada vez mais aquecido com o seu coração, cheio de amor. E sábado que vem a gente segue aqui na Vibe Mundial. Um grande beijo, até lá, valeu! Eba!